Você não pode perder esse episódio. A gente explorou aqui vários assuntos interessantes com o professor Mário Oliveira. Ele contou sobre como é a infância de um sensitivo, um parapsíquico, todas as dificuldades que uma pessoa dessa enfrenta e quais são os caminhos para superar essas dificuldades com ferramentas, como trabalhar as energias, como aplicar isso no dia a dia, como fazer autodefesa energética, como usar isso para ajudar os outros. A gente falou sobre o 40 Manobras Energético, que é um curso que está chegando na 100ª edição, são mais de 15 anos com esse assunto aí, milhares de pessoas que já participaram desse curso, contou casos que aconteceram ao longo desses 15 anos, então assista esse vídeo e depois deixa no comentário o que você achou. Hoje estamos aqui para um bate-papo super especial com o professor Mário Oliveira. Vai ser uma conversa de um jeito que vocês nunca viram o Mário Oliveira se apresentar, e para isso eu convidei aqui também a minha amiga Ju, para estar junto nesse podcast, apresentando aqui como host. Ju, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Esse assunto é muito interessante e necessário a gente debater. Então, um prazer imenso estar aqui hoje. Legal. Mário, seja muito bem-vindo. E para iniciar nosso papo aqui, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é Mário Oliveira, um pouco da tua trajetória aí até aqui. Bom, no caso, né, Mário Oliveira, tenho a formação em engenharia eletrônica, trabalhei com telecomunicações durante muitos anos, fiz uma formação também em psicologia e sou professor de Conscienciologia. Quer dizer, em 91 eu conheci o professor Valdo Vieira numa palestra do IIP na época, e a partir daí entendi que aquilo fazia parte da minha vida e me engajei. E estou desde 91 como voluntário da Conscienciologia. Passei por várias instituições, me formei em professor e pesquisador dessa instituição. E isso mudou a minha vida, quer dizer, eu deixei de ser um engenheiro tradicional, né, que iria se aposentar como engenheiro e, olha, ter uma vida tranquila, para ser um voluntário da Conscienciologia e um divulgador desse corpus de ideia que, para mim, faz toda a diferença, porque é entender a nossa própria realidade numa realidade multidimensional. Isso faz toda a diferença. O engenheiro normalmente é muito materialista, é muito pé no chão, e quando nós entendemos que nós não somos uma questão puramente material, que nós somos consciências muito além dessa realidade física, isso mexe com qualquer um. E mexeu muito comigo, e hoje estou aqui participando de um bate-papo, vamos assim dizer, para divulgar e falar sobre o curso 40 Manobras, que é um curso que nós já estamos fazendo a 100ª edição desse curso, então nós vamos estar falando dele, falando dessa trajetória, principalmente desse curso. E falar da trajetória desse curso, estamos falando também de mim, porque esse curso fala muito daquilo que eu venho pesquisando, estudando e desenvolvendo. Mário, você comentou que conheceu a Conscienciologia em 91, portanto, 35 anos atrás, né? E a gente que convive mais com você sabe um pouco da tua trajetória, que é interessantíssima. Vamos ver se a gente consegue explorar um pouco disso aqui hoje, né? Mas desde o início, desde que você entrou na Conscienciologia, digamos assim, a tua pegada na Conscienciologia era muito relacionada ao processo de trabalhar a energia, de se desafiar nesse sentido, com disciplina, com entender como isso se aplicava na tua vida, como isso podia melhorar a tua vida, mas desde o início você já tinha esse norte na Conscienciologia, né? Olha só, eu desde muito pequeno, desde os 5 anos que eu me lembro, eu já tinha assim, interações principalmente com consciências extrafísicas, ou seja, os familiares que morriam e me abordavam. E era muito esquisito para mim, porque eles ficavam muito próximos de mim, porque eu tinha uma percepção deles, e eu chegava para minha mãe, tem alguém aqui do meu lado, tem alguém me cutucando, e minha mãe ficava muito preocupada com isso, e não sabia lidar, até que ela conheceu uma amiga, e essa amiga nos ajudou muito, nos ajudou nos levando para pessoas que entendiam do assunto e podiam efetivamente me ajudar. E eu fiquei sempre muito dependente, toda a minha trajetória até a Conscienciologia, muito dependente da ajuda dos outros, exatamente por essa predisposição que eu tinha de interagir com pessoas ou com consciências que já morreram, principalmente familiares. E isso era muito comum.
E isso me alterava demais. Hoje eu sei que eu era uma pessoa que escava essas consciências, porque elas tinham uma demanda. E como eles percebiam que eu as percebia, elas ficavam muito próximas de mim, isso me trazia uma série de comprometimentos. Então, quando eu assisti uma palestra do professor Waldo falando do estado vibracional, quer dizer, você vai instalar o estado vibracional, você vai ter domínio sobre as suas próprias energias e vai ter a possibilidade de fazer essa desconexão com outras energias que estejam gravitando na sua psicosfera ou em sua volta. E quando eu comecei a ver que o estado vibracional, quando eu instalava, eu voltava à minha realidade, ou seja, aquela realidade que era um misto, que era uma simbiose entre eu e a pessoa falecida, e a consciência falecida, essa simbiose que me incomodava e me alterava por demais, isso me alterava nos estudos, na minha comunicação com os meus pais, me alterava muito. Quando eu passei a ter domínio sobre isso, isso aqui me deu uma liberdade que eu não tinha até então. Eu estava dependente de alguém que dominasse esse processo e me ajudasse. Agora não, eu mesmo posso interagir com essas consciências e saber o limite que eu posso dar. Não, agora não. Agora, daqui para frente, quem manda aqui sou eu. Isso, para mim, foi uma libertação. Eu diria assim, antes que eu era dependente, passei a ser independente da minha homeostase, da minha saúde mental, vamos assim dizer, né? E você comentou que conheceu a Conscienciologia em 91. E que idade que você tinha, mais ou menos, em 91? Tem que fazer as contas, né? 39 anos, né? 38 anos. 38 anos. E quer dizer que até os 38 anos de idade, então... Sim, como que funcionava isso para você até essa idade? Assim, isso te gerava muito transtorno na tua vida? Olha só, quando você está junto a uma consciência extrafísica ou uma consciência que já morreu, que recém morreu, que é recém-dessomada, como nós dizemos na Conscienciologia, ela te afeta, porque é como se... Pensa bem, imagine você estar do lado da Juliana a uma distância de 5 centímetros em tudo que você faz. No mínimo desconfortável, né? Bom, é impossível você se sentir bem. Poxa, Léo. Tirando... Digamos, não vamos botar a Juliana, que tô brincando. É uma pessoa super querida, né? Mas vou colocar assim, uma outra personalidade que você não tem intimidade com ela. E ela está aqui do lado... E que normalmente está mais perturbada também, né? Está perturbada exatamente porque passou pela dessoma, pela morte, e não admite nem que morreu. Não entendeu nada, né? Porque ela está viva, né? No fundo, ela está viva. E ela está se comunicando porque é a única pessoa que percebe, porque os outros não percebem. Como é que ela fica? Pira. Pensa bem, você morre e você continua vivo? Como é que é isso? Se a sua crença é morreu, acabou, então eu não morri. Se eu estou vivo é porque eu não morri. E por que ninguém me observa? Porque só esse guri aí consegue me perceber. E eu vou instigá-lo. Cara, estou vivo, como é que é? Como é que as pessoas não me enxergam? Então, isso me gerava um mal-estar. Isso me gerou esse mal-estar ao longo desses anos todos. Então, é óbvio que eu tive ajuda para pessoas que me ajudavam nisso. Eu ficava uma boa temporada livre dessas situações, sim. Mas volta e meia... Recebia um passe aqui, Exatamente. Era o processo de desobsessão, né, que a turma falava, né? Então, quando eu Mas não te gerava autonomia. Não, porque isso me atrapalhava nos meus estudos, me atrapalhava no meu trabalho, me atrapalhava. Isso aí não tinha dúvida. Quer dizer, eu ficava muito... Por exemplo, eu era um excelente aluno durante uma temporada e um péssimo aluno numa outra temporada. Eu era do 80 a 8, de 8 a 80, eu ficava variando isso. Era instável, né? Totalmente instável. Então, era muito engraçado que os professores não entendiam. Tinham certos professores que não entendiam. Como você tirou essa nota toda? E isso que o Mário está trazendo é muito interessante, né, Ju? Porque, assim, isso que o Mário está trazendo é a vida e a infância de um sensitivo. Sim. De um parapsíquico, de alguém que apresenta essas habilidades desde muito jovem e que não teve um apoio lá desde a infância para como lidar com isso. A ignorância dos pais, né? Os pais não sabiam
como fazer. E quem estava ajudando também tinha uma informação muito também distorcida, embora ajudasse, mas não tinha uma consciência, um entendimento de como lidar com essa realidade, para poder me ensinar e atuar. E o professor Waldo, em muito poucas palestras, me deu uma ferramenta que eu usei e, olha, funcionou. E a partir daí funcionou, se funcionou para mim, aí eu quis passar para os meus familiares, para os meus amigos, vamos trabalhar as energias. E que ferramenta foi essa, assim? Como que isso aconteceu na prática? MBE, como a gente chama, né? Mobilização Básica de Energia, que é você exteriorizar as energias, absorver as energias e fazer a circulação fechada de energias para você entrar no estado vibracional, de entrar nesse estado vibracional em que você tem uma vibração íntima, a semelhança de um vibrar, de um ressonar de um gato, por exemplo, um interno vibra intensamente. E isso você acaba tendo um poder sobre as suas energias e as energias estão à sua volta. E foi a partir dessa técnica que você conseguiu ver essa diferença? Essa técnica me deu essa liberdade. Assim, na hora que eu sentia que eu estava ficando mais obnubilado, mais triste, mais ensimesmado, opa, vamos trabalhar as energias, opa, estou dentro. Então eu passei uns 3 anos, mais ou menos, me dedicando a fazer essa circulação fechada de energia para entrar em estado vibracional. Em 3 anos eu passei a ter um bom domínio sobre isso, mas foram 3 anos dedicando para dominar esse processo. E essa dedicação, assim, tem que estar numa sala especial, à luz, como que é, né? Porque algumas pessoas perguntam, né? Assim, elas querem entender como que funciona para praticar. É a técnica das 20 vezes do estado vibracional. Mas como é que eu fazia isso? Eu saía, por exemplo, de casa, eu pegava o metrô, eu saía de casa fazendo a circulação fechada de energia, já ia trabalhando. Entrava no metrô também, a circulação às vezes entrava em estado vibracional, às vezes não, mas pelo menos a circulação fechada de energia eu fazia nessas transições. Ou seja, saía de casa até o trabalho, levava mais ou menos 20, 25 minutos, dependendo do tempo do metrô que eu pegava. Eu pegava na estação, morava muito próximo da estação do metrô, no Rio de Janeiro, e ia até o trabalho sempre com a circulação fechada de energia. Então eu sentava, beleza, saía do meu posto de trabalho para ir a algum outro departamento, ir pegar algum elevador, fazia estado vibracional. Ia no banheiro, estado vibracional. Saía para almoçar, eu ia caminhando até o restaurante, estado vibracional. Então todas essas transições de ir ao banheiro, ir a um departamento, ir almoçar, sair, sempre fazendo o estado vibracional. E as pessoas percebiam alguma diferença? As pessoas percebiam o seguinte, na abordagem que eu fazia com elas. Eles percebiam que havia uma mudança, por exemplo. Toda vez que nós falávamos com mais intimidade com alguma pessoa, a pessoa ficava melhor. Exatamente porque eu passei a ter uma consciência de eu poder trazer essas consciências para a minha psicosfera. Então, às vezes, uma pessoa, como antigamente, eu sabia como é que era isso, eu sabia que aquela pessoa está acompanhada. Porque como eu passei por isso, eu sei como é que era isso. Então, eu comecei a ter a ousadia de trazer a consciência extrafísica para a minha psicosfera, até para treinar esse processo de descarte. Então, era muito, muito interessante. Quando eu vi uma pessoa mais alterada lá, conversar com ela, e a pessoa ficava bem assim, mas o que você fez comigo? O que aconteceu? Na hora que eu falei com você, tudo mudou. Então, eu passei a ter a ousadia de interagir energeticamente com outros colegas. E a gente teve muitas experiências muito ricas, muito ricas. Teve uma vez, foi até com um colega nosso de trabalho, depois do expediente, nós reunimos algumas pessoas e trabalhamos energia. E num desses trabalhos de energia, um colega nosso saiu do corpo. E ao voltar para o corpo, ele ficou em catalepsia. Ele ficou totalmente parado. Olha, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Olha, já que você está em catalepsia... Ele estava imóvel, não conseguia se mexer. Não conseguia mexer um dedo. Era só bocejando a boca, sempre falando muito pausadamente para conseguir dizer o que está acontecendo. E a pessoa bem alterada por conta... E os olhos regalados, né?
Ele disse assim, já que você não coincidiu, não voltou para o corpo adequadamente, aproveita para sair. Aí, então respira fundo. Quando ele fez isso, encaixou. O que aconteceu comigo? Que Que história é essa que vocês estudam? E era a primeira vez que estava na nossa reunião após o expediente, né? E ele hoje está na Conscienciologia, desde essa época está na Conscienciologia, e vários colegas que trabalharam comigo por conta desse bate-papo, desses exercícios com os colegas que estão até hoje dentro da Conscienciologia, porque viram a diferença que é trabalhar as energias, quais são as experiências que elas podem vir a ter. E isso é muito interessante, porque você passa a ter uma autonomia muito bacana. E o 40 Manobras, na realidade, é um curso que vem desde essa época, dessa importância de nós conhecermos o que podemos fazer com as energias. E isso é bem interessante você trazer, Mário, porque o que acontece, né? Então, a tua trajetória na Conscienciologia vem de 35 anos para cá, e desde o início você focou muito nessa questão do trabalho com as energias, por entender que até então a tua vida tinha muita instabilidade, você sofria as repercussões de não ter esses conhecimentos, e quando você conheceu essa técnica da circulação das energias e do estado vibracional, isso foi um divisor de águas na tua vida. Então, desde o início ali, você, assim, os teus temas de estudo na Conscienciologia, os cursos que você dava, iam mais ou menos por essa linha, né, assim, do trabalho com energia. Acho que hoje o Mário, assim, até muita gente na Conscienciologia procura o Mário justamente por esse assunto, por ele ser uma referência nisso, né, de ser uma pessoa que tem um domínio muito bom das energias e não só isso, também estudou muito o assunto. Além da teoria, né, também a experiência, a prática, né. Aí, de repente, seria legal se ele pudesse comentar, assim, Mário, como é que surgiu a ideia do 40 Manobras? Algumas pessoas já perguntaram, assim, de repente você puder contar também, já que você contou o seu histórico, de contar, assim, como é que foi de surgir esse curso? De onde ele se originou? Como é que foi? Na realidade, eu já vinha fazendo vários cursos práticos, né? Antes do curso do 40 Manobras, eu já tinha uma série de cursos práticos que eu tinha feito. Por exemplo, o primeiro curso prático, que foi um pedido do IPC para se fazer um curso prático, fazer um curso que as pessoas pudessem trabalhar as energias, porque no IPC, na época, os cursos eram basicamente teóricos, com 15 minutos de prática, muito pouco. Mas um curso que levasse a aula toda com trabalho de energia, isso não existia. Então foi proposto para mim, por exemplo, e para outros CEPICONs na época, fazerem um curso prático. Aí eu aproveitei para fazer e a gente foi elaborando e gerou o PDP, o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, que são 6 módulos totalmente práticos. Então, depois eu fiz o perfil do parapsíquico, perfil parapsíquico, um outro curso também extremamente prático. Então, eu fui me aperfeiçoando em desenvolver cursos práticos, cursos esses que não existiam na grade curricular do IPC. Aí eu mudei para Foz do Iguaçu e já tinha essa expertise de itinerar com cursos práticos. E as pessoas viram e me pediram, foi no caso o Amin Lascani, né? Ele veio me pedir, Mário, o Val tem uma lista de 40 manobras energéticas, você poderia fazer um curso que utilizasse essas manobras energéticas? E eu, olha, ok, vamos fazer. Então, eu desenvolvi esse curso em 2 finais de semana, na época do CAEC, foram 2 finais de semana, mas para itinerar com um curso de 2 finais de semana é muito difícil. Então, eu eu transformei em 3 dias, botando sexta, sábado e domingo. Obrigado. Então, a questão toda foi exatamente essa, ou seja, o fato de eu ter essa expertise e as pessoas gostarem dos cursos práticos que eu fazia. Qual era a ideia dos cursos práticos? Pegar alguma técnica e desenvolvê-la, fazer com que as pessoas pudessem desenvolver. Então, para mim foi uma experiência super rica, porque eu ia estudando, vendo o que eu posso fazer com o assunto, com Conscienciologia, como é que eu posso botar isso em prática? Porque, no fundo, a Conscienciologia ela é muito prática, tanto é que experimente, né? Quer dizer, o lema nosso é não acredite em nada, experimente, tenha as suas próprias experiências. Mas experimentar o quê? Como?
Então, na hora que você bota isso na prática, uma coisa é você saber na teoria que, olha, você esteriliza, absorve e faz a circulação. Cada um faz por si, mas fazendo em dupla, tentando avaliar a energia da outra pessoa, tentando fazer um acoplamento com outra pessoa, sentindo a energia da outra pessoa. Então, são uma série de técnicas que é um desdobramento dessa circulação básica de energia, dessas 3 manobras, basicamente. Ou seja, ou você esteriliza, ou você absorve, ou você fica num estado íntimo de estado vibracional que você pode ampliar para qualquer coisa. Você pode ampliar para esterilizar, para se defender, para bloquear, para fazer um encapsulamento, para você interagir com mais profundidade com a outra pessoa. Então, é isso que eu procurei dar, esse entendimento dessa situação. Ou seja, do como as manobras são importantes para nós. E o que é interessante, na medida em que você trabalha as suas energias, você está trabalhando um aspecto do pensene, pensamento, sentimento e energia. Quando você trabalha essa energia, você está mexendo no sen e está mexendo no pen. Aí eu tive que me aprofundar no sen das pessoas, quer dizer, as emoções, sentimentos, intenções, que está tudo ligado no sen, e as ideias, e a criatividade, as ideias, o que a pessoa efetivamente pensa. Então, o trabalhar com o en, quer dizer, do pensene, né, as energias do pensene, me propiciou me entender também. Quais eram as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades, porque eu estava predisposto a ter esse tipo de interação com consciências que já morreram, e uma série de outras situações, passar a me conhecer e a conhecer os outros também. Então, a questão da energia, para mim, foi assim, uma alavanca para conhecer muito mais a respeito da minha própria realidade. Então, a gente pode pensar, Mário, se esse curso você também foi se transformando nessas 99 edições aí? Com certeza, eu sou uma outra pessoa, não tem a menor dúvida. E esse curso, ele me propicia conhecer as pessoas. Por exemplo, nós temos um exercício logo no começo, que é um exercício que a gente chama de circulação mecânica de energia. Só o jeito da pessoa fazer a manobra, que é uma manobra mecânica, a pessoa vai mexer com os braços, com a respiração, vai ter uma postura, embora esteja de pé, tem uma postura. Aquilo já diz muito a respeito da pessoa. Já diz muito se aquela pessoa está acompanhando, se não está acompanhando, se ela tem traumas significativos, se não tem, que tipo de trauma. O próprio corpo em movimento já começa a dar uma série de informação. Né? Já dá sinais. Né? Uma série de sinais. E isso veio ao longo do curso, desses cursos que eu venho dando prático, essa observação. Isso passou a ser muito interessante para mim. Então, na hora que a pessoa se despoja para fazer um exercício, ela mostra a sua realidade, a sua intimidade. Então, isso aqui é bacana. Isso foi uma percepção que eu fui adquirindo ao longo desses 99 edições de 40 manobras. Esse formato de curso foi uma inovação bem interessante para os cursos de Conscienciologia, né? Que você comentou assim de colocar uma pessoa de frente para outra, uma joga energia, a outra recebe, depois fala como que percebeu. Eu estava fazendo uma conta meio rápida aqui de cabeça. Se você deu 99 cursos, pegando uma média aí de alunos por curso, foram aí pelo menos uns 4, 5 mil alunos atendidos nesses últimos 15 anos. Né? Tirando as repetições, né? Evidente, né? Que sempre tem repetições, mas olha, foram muitas pessoas que passaram por esse curso. Foram muitos amigos que eu conheci, que eu se tornaram amigos. Fora as companhias extrafísicas que essas pessoas trouxeram também para o curso. Não vão pensar que só o curso é só os participantes é tudo intrafísico. Não. A participação extrafísica... Com todas as suas companhias, né? Eu diria... Todos os encostos. Eu diria que é maior, a participação extrafísica é maior do que a intrafísica. Ô Mário, até no verbete que você apresentou do parapsiquismo interassistencial, você comentou um pouco sobre a questão da amizade. E aí, nesses cursos, eu acho que eu e o Léo, a gente se conheceu em um dos 40 manobras, em alguma turma. E a Ju já participou de uns 30 dos 99, acho né? que mais de 40 já, é verdade. E aí, assim, as amizades que a gente faz ao longo desses cursos. Queria que você pudesse comentar um pouco, assim,
Tem alguma... Esses cursos, eles são... Como é que as turmas são aleatórias? Essas pessoas que vão nas turmas que são montadas, né, nessas 99, e essa que está sendo feita, essa 100ª, já tem 19 cidades, né, Léo? A gente estava vendo? 19 cidades. Já diferentes. tem inscrições, já tem gente de De 9 estados diferentes do Itália, Brasil. Portugal. Então, assim, é gente que vem de vários locais. Como que é essa dinâmica de montar as turmas, esse reencontro de pessoas? Você falou a palavra certa, reencontro. Esses cursos é uma grande oportunidade de nós reencontrarmos pessoas do nosso passado, da nossa história. Então, é muito interessante, mas as experiências são riquíssimas de pessoas que olham para mim assim, pela primeira vez. Eu conheço você de onde? Você mora em tal lugar, assim? Não, nunca estive lá. Você é de onde? Estou vindo do Brasil. A primeira vez que eu dei aula em Portugal, uma pessoa me abordou. Eu te conheço de onde? Olha, daqui de Portugal eu te garanto que não é. Entende? Mas é o reencontro de pessoas que nos são muito gratas, muito caras, mas são pessoas do nosso passado, que desta vida o contato foi nenhum. E o que é interessante é que certas pessoas passam a ter uma intimidade que é impressionante por conta desses contatos de outras vidas, né? Então, não tem... Eu hoje admito o seguinte, que todas as pessoas que participam desse curso são reencontros. Não é um encontro único pela primeira vez. Não, eu hoje não admito isso. Pela condição que essas pessoas ficam no curso. Há uma condição íntima de se exporem em situações que normalmente não se exporariam. Tem um campo se sente seguro, né? A pessoa se sente segura e confiante naquela pessoa que está dando aula. Assim, a pessoa está me conhecendo pela primeira vez e abre certos assuntos e a palavra é a seguinte: nunca falei isso para ninguém. E está falando às vezes... Isso acontece mesmo. Eu já vi várias vezes. Uma turma de 80 pessoas. E às vezes um curso com 80 pessoas. Uma coisa que me chamou que sempre me chamou atenção nos cursos do Mário é que às vezes a pessoa ela tem uma coisa que assim, não é qualquer coisa. Não é assim, eu nunca falei pra ninguém uma coisa bobinha. Às vezes é uma coisa que a pessoa guarda um trauma seríssimo, uma vida inteira que ela nunca falou pra ninguém. Aí ela se sente segura o suficiente pra abrir isso na frente de 50 pessoas. Não, teve uma experiência muito bacana, que foi uma das primeiras experiências como professor. Eu estava dando uma videoconferência lá em Portugal, né? Que a videoconferência é a seguinte: você bota um vídeo, depois você discute o vídeo, sempre com alguma temática multidimensional. No caso, uma temática de pessoas que saíam do corpo. E aí tinha um senhor lá, levantou a mão: posso comentar? Eu disse: olha, eu tive uma experiência assim, fora do corpo, tal coisa, né? Ele contou uma primeira vez. Aí ele emendou de novo: eu queria comentar sobre a experiência que eu tive. Falou assim, repetiu a mesma experiência pela segunda vez. Ok. Aí repetiu uma terceira. Na terceira, assim, você está repetindo a mesma experiência. Cara, é a primeira vez em mais de 20 anos que eu tive essa experiência e eu não contei para ninguém, nem para minha mulher. Porque eu achava que eu estava ficando maluco. Ela poderia me achar que estava maluco. Vocês estão falando isso aqui com tanta naturalidade que eu me senti à vontade para falar. Pensa bem uma situação dessa. E qual que é o impacto, Mário, de uma pessoa conseguir comentar algo assim pela primeira vez, né, conforme o Léo trouxe, assim, né, de conseguir se expor, ainda que seja para uma turma grande de pessoas que ele está tendo ali o primeiro contato, o que pode impactar nele, na vida dele, conseguir se expor? É como eu falei, as pessoas não estão me vendo pela primeira vez. E nós temos uma história. E, pelo visto, tem uma história de confiança. Essa relação é uma relação de confiança que foi elaborada ao longo de vidas. Nesta vida é um reconhecimento, embora a pessoa às vezes nem admite que teve uma vida em outras condições, mas aquilo está íncito dela. Isso faz parte da fisiologia dela,
faz parte da holomemória dela, faz parte da paragenética dela, ou seja, da vivência que ela tem, mesmo não lembrando, mas o corpo traduz esse reconhecimento. Então ela sente a vontade. Eu fico pensando uma pessoa que fala um negócio desse depois de 20 anos travando isso. Imagina o peso que não sai das costas dessa pessoa, assim, o quanto ela não sente uma libertação em relação a isso. E esse assunto é um assunto até light, né? Pensa bem, a pessoa só se achava assim, pô, se eu contar isso, a turma vai me achar que eu sou maluco. É só uma preocupação. Agora, tem situações muito mais pesadas. Né? Muito mais críticas. De traumas seríssimos. Pesados, né? Então, o que é bacana, quando a pessoa fala, ela se liberta. Ela consegue ter domínio sobre aquilo. Aquilo que estava escondido é uma energia que você prende, na hora que você solta, que alívio. Então você pensa bem. Pode ser um antes e depois na vida da pessoa. Mas porque pensa bem. Se a pessoa está com 20 anos, por exemplo, presa, achando que ela é louca, e não diz por achar que ela pode ser louca mesmo, que alguém vai dizer assim, com algum tipo de autoridade moral para dizer, não, você é louca mesmo, isso não procede. Pensa bem o peso que é isso. Na hora que você não, eu posso falar, eu posso ter esse tipo de experiência, que é uma experiência natural, corriqueira. Eu tenho pessoas para falar sobre isso, né? E tem pessoas que eu posso falar e elas não vão se achar nada demais pelo fato de eu ter falado dessa experiência. Sem julgamento. Sem julgamento. Olha só o peso que você tira das costas. E, Mário, teve uma vez que a gente que fica na monitoria do curso, então a gente recepciona as pessoas, aí teve uma vez que a gente brincou assim, a gente queria tirar foto da pessoa no primeiro dia, que às vezes ela chega mais assim, emburrada, chateada, meio bloqueada, e aí no curso, aí no primeiro dia ela já se solta, no segundo ela já tá rindo, no terceiro ela já tá com amigos, já tá trocando telefone para saírem, assim, para conversarem, amigos, enfim, que fazem. Aí a gente estava vendo como se realmente fosse um antes e depois, como se a pessoa chega mais pesada, fechada, e aí na prática da energia, você observa essa mudança, assim, da pessoa chegando, como o aluno chega, e como o aluno sai no final, como que você observa isso na sua prática? É isso aí, em todos os cursos que eu dou, eu sempre percebi isso, a mudança que ocorre, e principalmente nos cursos práticos. Mas isso é uma questão fisiológica, por exemplo, nós precisamos dessa troca de energia de uns com os outros. Isso gera saúde. Hoje nós estamos num momento de solidão absurdo, hoje é uma epidemia de solidão que afeta milhões de pessoas. E isso cada vez está mais profundo. As pessoas estão com medo de se relacionar. Estão com medo de ter uma relação mais profunda. E paradoxalmente, né? Porque a gente vive na época da hipercomunicação e conexão. Hiperexposição, mas não na vamos assim, de uma relação fica superficial, né? Totalmente superficial. Totalmente superficial. Esse que é o grande problema. Então, relações com profundidade, de afeto, isso cada vez está pior. Tá? Tanto é que o processo de solidão hoje é uma epidemia em vários países, principalmente em países mais evoluídos, vamos assim, desenvolvidos, mais desenvolvidos, vamos assim dizer. Então, na hora que você tem uma oportunidade de interagir com o outro, por exemplo, pensa numa turma de 50 pessoas, em que todos vão interagir uns com os outros, todos, sem exceção. Cara, que oportunidade que eu tenho para interagir com mais de 49 pessoas, coisa que eu tenho medo, e eu abro mão desse medo para poder interagir, e trocar energia, e trocar informações, e falar da minha realidade, e ouvir a realidade do outro. Cara, esta troca de energia gera saúde, gera homeostase. Grupo, né, Mário? Mas isso é fisiológico. É engraçado vendo os cursos assim que tem as dinâmicas ali entre duas pessoas, entre três pessoas, aí o Mário sempre abre um tempo para as pessoas compartilharem essas experiências entre elas, né? Se o Mário não travar ali, o pessoal vai embora. Vai direto. E dá gargalhada, o pessoal fica... E de pessoas que não são tão comunicativas, mais introspectiva e... Porque elas têm alguém que está escutando-as. Isso faz uma diferença. Mas isso é fisiológico, nós somos consciências sociais, nós precisamos dessa troca. Nem que seja só no olhar, no fato só de olhar, eu já estou trocando energias.
Mas quando eu estou trocando energia, desejando melhor para o outro, pensa bem. E quando isso efetivamente é mútuo, quer dizer, ambos estão querendo desejar um bem para o outro nesse trabalho de energias, isso faz uma diferença, isso gera saúde, isso gera responsabilidade perante o outro, isso gera respeito em relação ao outro. E é isso que eu estou vendo, o quanto esse curso, para mim, foi um desafio inicial, mas ele trouxe um conhecimento para mim que também não era tão explícito para mim. E isso foi legal, porque eu também fui crescendo ao longo desses anos todos com esse curso. Ao longo das 99 edições desse curso, também cresci muito e aprendi muito. E o que me motivou também a estudar muito sobre determinadas áreas do conhecimento que eu tinha pouco conhecimento. E o curso me propiciou isso. E me propiciou também fazer muitos outros cursos, isso também foi legal. Mário, você falou uma palavra aí que eu vejo que é um diferencial seu, e eu percebo, né? A gente que está lá desde o início, a gente vê o quão você tem disso e a diferença que faz. Você falou a palavra escuta. Pode parecer algo tão simples, pois, né? A não ser que a pessoa tenha alguma questão de saúde, enfim, mas a gente escuta. Mas com você, eu vejo você sempre falando muito da importância da escuta, o quanto no curso, né? E eu acho que é muito do diferencial, porque para quem não conhece o curso, acho que é até importante a gente falar, né? Que é um curso que tem debate, o espaço, né? Não é um curso teórico. Então a gente vai observando muito você, assim, a sua escuta, uma escuta qualificada. Se você pudesse falar um pouco, assim, do que você entende, do que é realmente ouvir, se você pudesse, né? A criança normalmente não é escutada, né? Isso é coisa de criança. Todo pai que fala isso é coisa de criança, ela está inibindo a criança, ou seja, essa criança não está sendo escutada. Isso é coisa de criança, quer dizer, isso não tem valor. Então, a grande maioria das pessoas passa por isso, de não ser escutada na sua tenridade. É quando ela vai ver a importância dessa escuta. E na hora que os pais não dão a devida atenção à criança, ela também não vai dar devida atenção aos outros. É uma questão de aprendizado. Eu estou aprendendo com meu pai, que não tem que se dar atenção a ninguém, e a escuta ela fica comprometida, na grande maioria das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas em responder a alguma questão que eles nem sequer ouviram. Esse detalhe é o que eu penso. Eu estou mais preocupado no que eu vou falar, no que eu estou ouvindo. Então, o ouvir é exatamente isso, é respeitar esse momento da pessoa. E a grande maioria das pessoas não foram respeitadas no seu ouvir enquanto crianças. Isso é um problemão. Então, na hora que você quebra esse ciclo de falta de escuta e alguém escuta, a pessoa muda. Peraí, tem alguém me respeitando? Se sente valorizada, respeitada. Mas é óbvio que ela não faz essa ponte. Meu pai e minha mãe não me escutaram. Ela não faz essa ponte. Mas vê um diferencial. Alguém está me escutando. Alguém está me ouvindo. Então, os exercícios, eles prestam muito para isso. Até que ponto eu estou escutando o outro? E o exercício exige isso, que você escute. Que você pare para ouvir a outra pessoa. Tem vários exercícios assim. E tem um exercício, então, que eu diria assim, que é aquele que mais gera amparo, é aquele quando a pessoa para ouvir a pessoa, e não vai dar feedback não, só vai ouvir. Vai ouvir, vai interiorizar aquela fala, vai traduzir aquela fala numa imagem e vai jogar essa imagem fazendo com que essa pessoa melhore em função da imagem que ela vai criar, que é na tela mental que nós chamamos, né? Isso faz uma diferença absurda. O feedback dela é energético. Depois vai ter o bate-papo, mas no primeiro momento eu vou escutar, pegar aquela informação, traduzi-la numa imagem que seja favorável para aquela pessoa. Desejando que aquilo se realize, desejando melhor para outra pessoa. Isso faz uma diferença, porque eu ouvi e traduzi isso tudo como um processo de afeto, de carinho, de respeito, de bem-estar, que a pessoa cresça. Isso faz uma diferença enorme. Não teve uma palavra. Mas e a importância para a pessoa que está falando também, né? A escuta.
Isso que foi mais importante. E assim, a importância que isso tem para a pessoa que está falando também, que ela vai falar e não vai receber um julgamento, um contra, né? Ela vai estar ali, uma contestação. Vai ser simplesmente respeitada na sua necessidade, na sua dificuldade. Até porque ela observa no curso as pessoas falando. A gente já viu isso muitas vezes. A pessoa fala e ao você ver o outro falando sem julgamento, talvez ele se sinta confortável e seguro para falar também, né? Você vê então que o curso, o próprio título já diz, o nome do curso, né? 40 manobras energéticas, mas isso que a gente está falando quer dizer, vai muito além do processo energético. Né? Na realidade, são condições que você pode fazer com a energia. Na verdade, as 40 manobras são ferramentas para você mexer com as energias. Mexer a energia com a outra pessoa, mexer com as suas, em grupo, e no dia a dia. E na realidade, essas manobras é para você utilizar no seu dia a dia. Você está dando uma ferramenta para as outras pessoas poder ter um cotidiano muito mais favorável. Por exemplo, se você faz uma escagem como eu fazia lá antes, na minha infância, na minha adolescência, eu não sabia lidar com isso. Eu dou uma ferramenta para a pessoa saber lidar com isso. A ferramenta agora é sua. Agora te vira. Você tem condições de fazer uma escagem lúcida, fazer de modo inconsciente. Agora eu posso fazer lucidamente, isso faz toda uma diferença. E outra, e o processo da vampirização energética é uma coisa muito comum de acontecer entre pessoas. O processo de inveja, por exemplo. Então, como se defender desse processo todo? Então, essas manobras energéticas exatamente para você poder lidar no dia a dia. O processo da inveja é um processo de vampirização energética, no fundo. E isso afeta demais as pessoas. Aquelas pessoas que estão suscetíveis a isso, que não têm conhecimento sobre isso, elas são afetadas pelas energias uns dos outros. Até se a gente for pensar assim, para alguém que não conhece o curso, não conhece a CIP, a gente for pensar assim, que a gente às vezes conversa com pessoas que comentam assim, nossa, eu fui em um lugar e tava... Ela nem sabe exatamente explicar, mas ela comenta assim, tava pesado. Vocês já ouviram falar assim? Nosso lugar tava pesado. Eu conversei com fulano, nossa, me senti sugada. Eu fui ali e, nossa, senti uma energia boa. Às vezes a pessoa nem sabe explicar. Lá nesse curso, mas então... percebe, né? Mas percebe, ela sente assim, nossa, eu precisei deitar depois daquela ligação. Nesse curso, então, se a pessoa ela sente um pouco disso, se ela tem essas percepções, nesse curso a pessoa pode conseguir entender o que são, no cotidiano, essas experiências e como lidar com essas situações? Uma coisa interessante, todas as pessoas, sem exceção, são parapsíquicas, todas, sem exceção. É que culturalmente isso não é valorizado e não lhes é ensinado, por exemplo. Eu só falo porque eu vejo outras pessoas falando e eu vou adquirindo uma habilidade para falar. Se ninguém falasse, eu não desenvolveria esse aspecto da fala. Uhum. Então, tudo é um aprendizado. A minha expressão, ela só existe na medida que eu imito alguém, que são os meus neurônios espelho, que me fazem aprender aquilo que eu vejo. Então, esse processo é muito, muito interessante. Então, na medida em que eu vou interagindo com os outros, eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou aprendendo a lidar com isso. Então, o processo das energias é um fato. Todos percebem. Culturalmente, socialmente, isso não é valorizado, então isso passa a ser algo à parte. Ao mesmo tempo que eu percebo que, poxa, as energias aqui não estão legais, aqui está pesado, mas eu não sei por que eu digo isso. E nem o que eu faço com isso. Mas é uma percepção. Na hora que eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu estou à mercê disso. Uhum. Então, à mercê, as influências dessas energias, sejam positivas ou negativas, eu estou à mercê delas. Eu sou influenciado por elas. E eu posso, inclusive, adoecer por elas. Por exemplo, uma pessoa que morreu, digamos, de uma determinada doença, por exemplo, um vô que morreu com uma doença e está muito assim apegado ao netinho que está vivo ali e não quer continuar presente junto desse netinho. Esse netinho pode manifestar a doença do avô só pela proximidade do vô, por puro processo energético.
E você vai dar a medicação para essa criança e não vai resolver, porque a medicação tem que ir para o vô, não tem que ir para o neto. O neto é só uma mimetização daquela doença, mas aparece no corpo do netinho. Então, a influência dessa energia só vai mudar quando houver o afastamento desse vô, dessa simbiose que está com o netinho. Esse tipo de situação ocorre aos montes. E as pessoas se deixam levar por isso. É muita doença que não é da pessoa física, é da pessoa que morreu, que está próximo dessa pessoa física. Então, você vê que essa influência é um fato. Você já pegou muitos casos assim, Mário? Bota muitos. Bota muitos. E como que você percebe isso acontecendo? Tinha pessoas que estavam para fazer uma intervenção cirúrgica e na hora que foi afastada a consciência, eu não preciso mais da intervenção cirúrgica. Tem vários casos. Isso aí, tem vários casos que passaram lá pela CIB em que nós ajudamos. E aí, por exemplo, quando vem uma situação dessa, você pegando esse caso do avô e do netinho, por exemplo, como que isso funciona para você? Assim, você percebe que esse avô tá junto? Esse avô tá numa condição que nem admite que está morto e muitas vezes não quer abrir mão da família. Está preso à família. Tá preso, e o netinho é o vínculo com ele, com a família. Mas isso é um monte. Isso acontece com muitas pessoas que morrem. E aí, quando você percebe esse avô sendo afastado num processo assim, de encaminhamento do avô, a criança é melhor. Aí você fala para a mãe, por exemplo, ali, olha, observa que tudo indica que nos próximos dias pode melhorar isso. Normalmente são mães e pais que vêm trazendo exatamente porque já percorreram alguns médicos e não resolveram nada. Já é uma tentativa... Já é uma tentativa, assim, desesperada muitas vezes. Assim, não sei mais o que fazer. Exatamente. Então, vamos porque alguém indicou, vai falar com fulano, ciclano, beltrano, que ele vai falar lá com o Mário. Exatamente, acontece muito disso. E a pessoa indica, olha, esse assunto aí, o Mário pode te ajudar nesse assunto, porque tudo indica que tem alguma coisa esquisita aí de energia. E na hora, como eu tenho uma boa percepção de pessoas que passaram pela morte, né, que dessomaram, isso, para mim, fica tranquilo perceber se tem ou não tem. E essa habilidade eu tenho desde criança. Então, na hora que eu percebo, eu tenho uma condição de interagir com essa consciência. E essa interação, eu não estou sozinho nessa interação. Tenho também os meus amigos extrafísicos que me ajudam, que nós chamamos de amparadores extrafísicos. Eles me ajudam a poder trazer essa consciência para ficar muito perto de mim. Esta troca energética comigo faz com que os amparadores possam efetivamente entrar em contato e esclarecer, cara, não faz isso não, se você está prejudicando o teu netinho. Está prejudicando quem mais você gosta, cara. Então é uma situação de esclarecimento nesse caso. Total. Uma vez a pessoa esclarece, olha, você morreu, não adianta ficar aí perto do netinho, você vai acabar ferrando com a vida do teu netinho. Por mais que você queira ajudá-lo, você está prejudicando. Então vamos para um ambiente mais favorável, vamos recuperar essa sua saúde, que você não precisa mais manifestar essa doença, você já morreu. Pô. Esse é o famoso encosto? É o famoso encosto. É uma palavra que não traduz a realidade. Mas é o que no popular, se a gente for pensar para a pessoa... Se utiliza muito. Pô, Mário, mas isso é assim... que isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Porque se a pessoa... Muda a vida, a saúde da pessoa. Se a mãe ali já tentou tudo que é recurso e a criança não melhora, uma medida desesperada ali para tentar uma recuperação... Agora pensa bem, a ignorância é muito grande com relação a esses assuntos. Esse é o grande problema. Se a mãe soubesse trabalhar com isso, a mãe é a melhor curandeira para qualquer filho. É a melhor curandeira. Por quê? Ela tem uma simbiose com esse filho. Ela pode, se ela souber um pouquinho de energia, ela cura a criança de qualquer coisa. Qualquer resfriadinha, ela tira de letra. Criança que fica muito resfriadinha, que fica muito... É que essa interação está mal resolvida. Então, a mãe é a melhor curandeira para qualquer filho. Você não precisa
pegar... Até muitas das doenças que as mães levam para o filho podiam ser tratadas com a própria mãe nessa relação, se ela entendesse de energia. E qual que é a sua opinião a respeito, assim, por que ainda isso não é tão popular, se é um processo natural, como você trouxe, né, todos somos parapsíquicos, todo mundo sente a energia, de repente vai num shopping, numa praça de alimentação, você acabou de comer, você dá uma volta na praça, você fala, nossa, que fome, ou vai, de repente, em um lugar, assim, tá mais triste, às vezes a pessoa tem uma vontade de chorar, ela tem essa assimilação, vivencia isso no dia a dia, muitas vezes, sem saber exatamente por quê. Mas, na sua opinião, assim, por que ainda isso não é tão falado abertamente, tem ainda tabus? A gente tem que analisar ao longo da história, né? Ao longo da história, os parapsíquicos eram muito valorizados. E eles eram, assim, bem vistos dentro da sociedade como alguém que queria contribuir para aquela sociedade, seja em tribos, seja numa sociedade mais elaborada. Então, toda criança que tinha alguma manifestação mais ostensiva já era tratada de modo adequado, né? Aí você vai na Grécia, vai ver as pitonisas, vai ver a questão dos oráculos, né? Que são pessoas que efetivamente já tinham uma habilidade parapsíquica e eram super valorizadas. E na Grécia, por exemplo, já havia muitas pessoas que trabalhavam em oráculos que faziam questão de acabar com a escravatura, que na época ainda existia escravatura, e muitos deles trabalhavam em prol de acabar com a escravatura e eram muito bem... eles eram bem reconhecidos pelo trabalho que eles desempenhavam. Ao longo da história, viram que estas pessoas tinham muito poder. E aí veio uma tal de Inquisição, onde eu quero pegar o poder dessas pessoas, mas eu tenho que acabar com essas pessoas, né? Mas a pessoa não tinha esta habilidade. Não era um poder que... É um poder que vem ao longo de N vidas e que você vai desenvolvendo essa capacidade, essa sensibilidade, essa prática. Então, é ao longo de vidas que você vai desenvolvendo isso. E na época da Inquisição, isso foi muito apagado, né? A famosa caça às bruxas mesmo. Literalmente, né? Era caça às bruxas e fazia todo tipo de atrocidade. Se você pegar, por exemplo, também na época dos Estados Unidos, do começo dos Estados Unidos também, as crianças eram perseguidas, não poderia ter nenhuma manifestação parapsíquica também. Isso tudo era muito controlado, né? Se fosse controlado, era bom. As pessoas eram mortas mesmo, né? Eram perseguidas e esculachadas de todo tipo. Então, nós trazemos essa herança. Então, isso é uma questão que veio culturalmente passado para todos nós ainda. Então, tem muitas pessoas ainda que são muito traumatizadas e têm muito medo. Ainda tem muitas pessoas que acham que isso é coisa do demônio, que é coisa que isso vai levar ao desequilíbrio das pessoas. Então, há muita ignorância a partir de toda essa história. Isso foi construído ao longo de séculos, né? Claro, não foi uma coisa... Está muito enraizado na sociedade. Muito enraizado. Exatamente porque isso faz a diferença. Uma pessoa que tem uma percepção dessa vai ter uma vida diferente. Uma pessoa que não tem esta condição de entender a multidimensionalidade, ela não tem, vamos assim dizer, preocupação do que vai acontecer, que ela vai ter que voltar a esta vida para reparar os erros que cometeu. Ela não tem noção disso. Mas todos nós, os erros que nós cometemos, as imaturidades que nós cometemos em vidas passadas, nós estamos nesta vida para repará-las, para limpá-las. E para divulgar exatamente a conscienciologia e o parapsiquismo acima de tudo, por conta de que muitas das vezes essa ignorância foi assolapada, esse conhecimento foi assolapado porque as pessoas não queriam ter domínio sobre as outras. E na hora que você exerce o parapsiquismo, você exerce a sua liberdade. Você não vai ser manipulado por ninguém. Você decide o que fazer por sua capacidade que você tem de ver o mundo de um modo totalmente diferente da maioria das pessoas. Numa sociedade autoritária, que o poder é autoritário, eles não querem que ninguém tenha liberdade, né? Claro, claro.
Então a questão toda é essa. O processo todo hoje ainda é muito tacanho com relação ao processo do parapsiquismo. Temos movimentos super bacanas mexendo com o parapsiquismo, já temos vários na área de saúde, por exemplo, trabalhando, levando em consideração questões alternativas, ainda muito incipiente, com muito pouco conhecimento ainda e com muito pouca habilidade ainda, mas é um princípio. E por isso, da nossa responsabilidade enquanto conscienciólogos, ou seja, que fala da conscienciologia, que divulga a conscienciologia, a responsabilidade é muito grande, porque nós estamos entrando numa área em que a ignorância é muito grande, a dificuldade é muito grande de entendimento dessa proposta. Só que ela é muito prática. Ao mesmo tempo que é um universo que é muito, vamos assim dizer, desconhecido, ao mesmo tempo é muito prático. Na hora que a pessoa traduz esse conhecimento para a sua prática diária, ela vê que muda a vida dela. Sim, e Mário, ao longo desses muitos anos aí com 40 manobras, milhares de pessoas que passaram pelo curso, qual que tem sido, assim, na tua percepção, a pergunta mais recorrente para quem chega ali uma primeira vez e quer começar a entender como funciona esse processo das energias, assim, quais são as dúvidas mais básicas que surgem? Olha só, vamos dar uma situação interessante. Uma pessoa passou a vida toda, uma pesquisadora passou a vida toda, sempre no laboratório, pesquisando, super bacana. Ela faz o curso e começa a ver a aura das pessoas. Mas isso existe? Eu estou vendo a aura de fulano. Ela é assim, descreve a aura da pessoa. Olha para outra pessoa, vê a aura da pessoa. Então pensa bem, uma pessoa que passou a vida toda dentro do laboratório, pesquisando, desenvolvendo teses, reconhecida com as suas teses no mundo todo. Um dia ela se depara para fazer um curso de manobras e começa a ver a aura das pessoas. Cara, mudou a vida, né? É outra coisa. Então, depende muito do que vai ser significativo para aquela pessoa. Mas existe aura mesmo? Mas eu estou vendo, claro que existe, isso eu estou vendo, pô. Acabou a dúvida, né? Não é uma teoria, não é o Mário lá com um PowerPoint falando, não, olha o desenho da aura. Ela está vendo, né? Está vendo, e vendo que cada pessoa tem uma aura diferente. A cor. Não é outra coisa, cada um tem a sua aura. E quando a pessoa fala, a aura começa a se mexer também. Você se espera. Então, depende do que vai mexer com aquela pessoa. É a grande frase. Eu nunca vi falar sobre isso. Eu nunca vi desse jeito. A gente brincou que a gente ia fazer uma camiseta da frase mais falada na CIP. Nunca tinha pensado nisso. Então, exatamente, porque depende muito do que vai mexer com a pessoa. E sempre mexe alguma coisa. Sempre. Sempre há um aspecto que a pessoa nunca viu. E nunca nem sequer pensou naquilo. Então, depende muito. Por exemplo, essa pessoa foi significativa pela aura. Assim, poxa, todo mundo sabe que tem aura. Agora, ver a aura é possível? Por que eu não vi a aura ao longo desses anos todos? Já estou aposentado, não estou mais trabalhando em pesquisa. Como é que eu não soube disso? Será que nas minhas pesquisas, se eu só ouvisse a aura, poderia ser diferente? Mário, e ao longo desses cursos aí também aconteceu de chegar alunos assim que muito céticos para fazer o curso e falar assim, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito nessas coisas, e chega lá e o que ela encontra? Não, esses são os melhores, porque o impacto é tão grande. Uma vez eu fui fazer uma palestra num determinado ambiente, numa instituição, lá no Rio de Janeiro. Aí veio o presidente da instituição falar comigo, olha, eu não vou assistir a sua palestra, porque eu tenho muitos compromissos, desculpa, agora. Aí, mas você poderia falar um pouquinho do que você vai apresentar aqui? Aí eu falei o caso dele. Aí ele falou assim, por que você está falando sobre isso? Você sabe o que aconteceu comigo? Não, estou te conhecendo agora. Aí ele fala do que eu tinha falado, e diz assim, por que você falou sobre isso? Vou ter que assistir a tua palestra. E assistir a palestra toda. Então,
você totalmente cético. E pelo título, ele também não queria saber desse tipo. Mas quando, em cima daquele tipo, eu abordei um aspecto... Mas o exemplo que você trouxe era alguma coisa que ele vivenciava, assim, uma dificuldade? Era exatamente uma dificuldade dele. De como lidar com uma situação de morte. Então, na hora que eu abordo esse tema de morte... Pô, é o que eu estou vivenciando. Exemplo, em cima do exemplo dele, é óbvio que os amparadores me deram a dica para falar sobre isso para ele, né? Então, mas aí entra o meu parapsiquismo, de falar alguma coisa que vai mexer... Que vai conectar com o que ele está precisando, pessoa. Né? Então, na hora você vai assistir a palestra toda. E assistiu. Então, tudo depende muito. Aparece de tudo, né? Aparece pessoa super materialista. O assunto da instituição super materialista. Mas naquela hora entrou o processo emocional numa abordagem que nunca teve. Nunca ninguém falou isso para ele. Essa abordagem preciso conhecer. Mário, e nessa tua fala você trouxe algo interessante também, que que hoje existem várias iniciativas, até na área da saúde, que estudam, assim, o processo das energias, a espiritualidade, mas de uma forma ainda, assim, com não tanta efetividade e de uma forma muito tacanha ainda, né? O que você poderia dizer que na tua metodologia, no 40 Manobras e na própria Conscienciologia, o que tem de qual é o diferencial do que acontece no 40 Manobras em relação a pessoas que podem ter essa dúvida e querer fazer o curso? Uma coisa é você conhecer toda a teoria. Eu conheço toda a teoria das manobras energéticas, eu conheço toda a teoria de como mexer com as energias, toda a teoria de como as energias funcionam, posso conhecer a teoria de como as energias interagem umas com as outras. Se eu não tenho a vivência disso, é uma teoria que não serve para nada. Vira uma coisa de acreditar ou não, né? Acreditar que isso existe ou não. Não é nem acreditar, é uma teoria. Porque, quer dizer, é algo, sim, alguém está dizendo sobre isso. Outra coisa é você conhecer bem a teoria e utilizar essa teoria e vivenciar essa teoria. São coisas totalmente... Aí você tem o conhecimento. Você não tem a teoria, você tem o conhecimento. Porque aquilo faz parte, ela incita a tua manifestação. Então, você, ao falar daquilo, você está falando da sua experiência. Você não está falando mais da sua teoria. Você está falando da sua experiência. E como aplicar isso na vida, né? Não, é na prática. Você mostra na prática. Então, por exemplo, na hora que eu falei um assunto daquela pessoa, que era daquela pessoa, eu poderia falar 1000 assuntos, mas eu vou falar um assunto que lhe é extremamente caro, que é a dificuldade daquela pessoa. Por que ele falou? A primeira pergunta, por que você falou sobre isso? Você me conhece? Ele diz assim, você fez um levantamento do que eu estou passando? No mínimo, pensou assim, na hora que ele reconhece que eu não tive acesso a informação nenhuma, diz assim, pera, tem alguma coisa que eu preciso entender. Então, a questão toda é a vivência. Na hora que você vivencia essa teoria, porque você vai ler muitos livros sobre parapsiquismo, mas não tem livro de tudo que é tipo. E você vai ler livros de parapsiquismo, de autores de parapsiquismo, que não são parapsíquicos. E você vê nas entrelinhas, esse cara não é parapsíquico. Está reproduzindo o que leu em alguma coisa e reproduz já meio atravessado, né? Já dá um componente atravessado, às vezes em cima de alguma crença própria. Esta crença própria já demonstra o quanto ele... Falta prática, né? Por exemplo, eu li há pouco tempo um livro que é relativamente recente, tem uns 20 anos, mais ou menos. E eu li um livro mais antigo, que eu vi o seguinte, o cara se baseou todo esse livro mais antigo, a fala dele é toda baseada no livro tal. Ele deu uma mexida de tal modo para ficar mais moderno, atualizado, de uma forma mais didática. É um livro em inglês e um livro espanhol. O espanhol traduziu do inglês e
deu um floreado mais latino, para nós fica muito mais fácil para ter a leitura. Mas o cara, você vê o seguinte, o cara tem experiência em várias áreas? Tem, mais ou menos. Mas não tem a prática. Tem até um pouco de prática, mas é muito calcado por um processo religioso. Ainda muito preso ao processo de uma crença religiosa. Então, ele não conseguiu abrir a mão dessa visão religiosa para botar no livro dele aquilo que ele estudou. Como eu li os 2 livros, eu caramba, que bacana. E é bacana ouvir que vocês estão falando, assim, o quanto que então também os céticos são super bem-vindos, né? Sim. Porque sim. E o que é bacana não tem nenhum teor de convencimento de que isso existe, de que, né? É bem isso, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. Então o curso é muito assim, se a gente pensar na questão do cético, de ele ir, ninguém vai tentar convencer de nada, é ele ir, vivenciar, fazer as práticas, ver o que acontece com ele, debater, e ele pode sair pensando o que ele quiser. Então não é uma questão de querer convencer que isso existe, que para cada um, enfim, é interessante pensar que eles também são bem-vindos, né? Na verdade, são ótimas pessoas. Por que são ótimas pessoas? Para mim, é uma experiência super rica, porque uma pessoa muito cética. Olha só, vou colocar uma pessoa que não percebia energia nenhuma. Aí o professor falou, Mário, ajuda essa pessoa a ver se percebe alguma energia. Aí eu peguei, voltei assim, pedi para ele botar as mãos na minha direção e eu joguei energia nas mãos dele. Aí toda vez que eu jogava energia nas mãos dele, as mãos dele tremiam. Tremia. Aí eu parava, ele parava também. Você percebe bem a energia? Não percebi nada. Não percebi nada. Mas toda vez que eu joguei energia, suas mãos tremiam. Minhas mãos não tremeram. Olha o quanto essa pessoa é cética. Teve uma outra experiência, essa foi brilhante. Em negação, né? Total. Mas aí, o que está por trás disso? É o grande barato. O que está por trás disso? Eu ia dar uma palestra lá em Recife, eu acho que foi em Recife. Fui dar uma palestra assim, olha, tem uma pessoa que é muito cética, não acredita em nada disso, não sabe nada disso, e ainda fica cutucando os professores. Olha, se prepare porque ele vai encher o teu saco lá. Eu disse assim, não tem nada disso, não. Aí eu estou lá falando de energias no cotidiano, energia para cá, energia para lá. Ele levantou assim, não admito nada disso, não. Eu olhei para ele assim, você me permite fazer um exercício com o senhor, que já era um senhor mais velho do que eu, o senhor me permite fazer um exercício com o senhor para ver se o senhor percebe ou não energias? Eu disse, com certeza, pode fazer. Aí eu comecei a jogar energia para ele, começou a ficar vermelho. As bochechas dele começaram a fazer esse movimento assim. E todo mundo olhando, todo mundo assim, arregalando os olhos, que o cara vai estourar. Ele vermelho. Aí eu parei. O senhor percebeu a energia? Não percebi nada. Todo mundo caiu na gargalhada. Mas aquela gargalhada foi tão terapêutica para ele que ele parou assim, peraí. Todo mundo cara, olha o que aconteceu com você. Você está vermelho. Suas bochechas ficaram balançando para cima e para baixo o tempo todo, enquanto o professor estava jogando energia em você. Aí ele teve que cair em cima, porque foi a plateia toda rindo dele, dando uma gargalhada enorme. Ele se sentiu constrangido, mas esse constrangimento foi excelente. Foi assistencial para ele isso. Foi assistencial. Ele parou para pensar o seguinte, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Que tipo de negação é essa? Que repressão é essa que está por trás disso? Então isso é muito interessante, porque você confronta a pessoa com a própria realidade dela. Na hora que você dá um exercício para ela fazer, ou se propõe a fazer um exercício com ela entra em contato com ela mesma. Como as energias denunciam isso para a pessoa, o tempo né? Todo. E o próprio grupo, a importância do grupo, né? Porque às vezes se é uma pessoa falar... Se fosse só você e ele não ia perceber nada. Mas ver a sala falando aí... O constrangimento... Todo mundo, não fui eu que falei. E aí cabe a pessoa depois também, ela se ir atrás, mas eu digo assim, da pessoa ir atrás para procurar o que está por trás disso. Não, também. vamos procurar, tem que ir à frente logo, né? Atrás não adianta nada.
Aqui logo na frente, como eu digo, eu tenho que procurar saber mais sobre o assunto. Ô, Mário, e a gente está falando das técnicas para os alunos, mas tem alguma, assim, eu não sei se tem como escolher, mas tem uma que você fala, essa daqui, ela para mim, né, para você, assim, em específico, tem alguma que te chama mais atenção, que você gosta mais, assim, você fala, ai, agora eu vou passar essa daqui, tem Olha alguma? só, a manobra mais simples, eu diria que é a mais difícil das pessoas valorizarem. Estado vibracional. É a mais simples, mas não é simples de entrar em estado vibracional. Exige mudanças íntimas, mas é a mais simples. Fazer a circulação fechada de energia para você entrar no estado vibracional, você pode ir com várias técnicas. Esse estado de vibração íntima, interna, isso você pode atingir isso com N técnicas. Mas o estado vibracional é que faz a diferença na vida das pessoas. Uma vez, uma pessoa disse assim, olha, eu não percebo energia, não sei o que é isso, não sei o que é estado vibracional. Nós fomos fazendo um trabalho de desreprimir a pessoa, porque era um nível de repressão absurda que ele tinha e não se permitia nem ter certas emoções. Então, foi um trabalho que levou algum tempo. E o que foi bacana, o dia que ele teve um estado vibracional pleno, ele chorou copiosamente de felicidade. Consegui. Mas esse conseguir não é o estado vibracional em si, mas é o que representa esse estado vibracional. O desbloqueio que teve, O desbloqueio que ele teve. A oportunidade que ele teve de sentir o próprio corpo na sua plenitude. Isso exigiu algumas mudanças íntimas. E talvez tenha sido uma situação que ele nunca tinha entrado tanto em contato com ele mesmo, né? Ele ouvia todo mundo falar na Constituição do Estado Vibracional, cara, eu não sei o que é isso, Mário, me ajuda, eu não sei o que é isso, não sei o que é energia. A gente fez um trabalho com ele. E quando ele teve, foi impressionante, foi uma catarse. Então, esse tipo de experiência que a gente tem com esse curso é impressionante. Agora, é óbvio que às vezes a gente tem que fazer um trabalho individual, né, com a pessoa, quando ela pede alguma situação mais delicada, mais íntima, às vezes aí tem outros cursos exatamente para isso, para dar suporte. Mas no 40 Manobras, pelo menos a pessoa se depara, todo mundo está sentindo isso, eu não estou sentindo, tem alguma coisa diferente. Se eu tenho 10 pessoas percebendo determinado padrão de energias, determinadas situações, ela consegue chegar, por que eu não chego? Será que essas 10 estão mentindo? Sou eu que estou certa? Você fica em dúvida, né? Então você vai querer saber um pouco mais. Por que da minha dificuldade? Na hora que ela se pergunta qual da minha dificuldade, aí tem efetivamente condições de mudar isso. E é interessante você trazer isso, né, Mário? Porque quando você fala dificuldade, a pessoa identificar essa dificuldade, ela pode ser tantas coisas diferentes, tantas áreas diferentes da vida da pessoa, que é o processo energético que vai mostrar esse caminho para a pessoa, né? Isso é muito interessante, porque surge de tudo nos cursos, né? Essas dificuldades podem ser de ordem das mais diversas possíveis. Aí eu tive que desenvolver outros cursos para dar suporte, né? Para dar suporte a essas pessoas. Aí tem o Efeitos do Perdão, por exemplo, tem a Preceptoria, que nós utilizamos as pessoas que fizeram 40 manobras, que querem aprofundar exatamente nas suas dificuldades, e aí a gente tem cursos específicos para poder ajudar situações bem peculiares que estão impedindo da pessoa ter uma vivência mais plena com relação às próprias energias. E alcança um nível de profundidade enorme isso, sim, né? Sim, porque você vai mexer na raiz, né? Das coisas mais profundas que tem, né? Da pessoa ter que revisitar a infância, olhar para os traumas, olhar para a relação com pais, olhar para coisas que estão muito lá às vezes o problema raiz, está né? lá na gestação, na época da gestação. Por exemplo, se uma mãe pensou em abortar uma criança enquanto ela estava sendo gestada, minha cara, isso já passa, essa informação já está íncita na própria criança. Essa criança já nasce com um sentimento de rejeição. E isso bloqueia uma série de situações, até de comportamento, e predisposição para certas doenças também. Então, esse curso 40 Manobras, a vantagem é essa, na hora que você trabalha com energia,
você vai mexendo naquilo que está mal parado. Por exemplo, se você tem um trauma, é um bloqueio energético. Na hora que você tenta superar esse bloqueio, o trauma vem à tona. Porque enquanto você não olhar para esse trauma, o desbloqueio vai continuar. Não acontece, né? O desbloqueio. Não acontece, porque aí o bloqueio energético continua. Porque um trauma é um bloqueio energético, é um bloqueio emocional, é um bloqueio, como a gente chama, pensênico. Das suas ideias, sua criatividade está bloqueada. Em algum nível está. Então você poderia ter uma criatividade mais plena, mas você não a tem por conta do bloqueio emocional. Seja muito motivado por algum trauma. E normalmente em infância. Ô Mari, se a gente for pensar assim, a gente estava falando para pessoas aí de primeira vez para fazer o 40, mas às vezes a pessoa falou assim, mas eu já fiz o curso, para que eu vou estar nessa edição 100? A gente pode pensar, existe algum curso do 40 que foi igual ao outro? Impossível. Impossível. Primeiro que são pessoas diferentes. As abordagens são totalmente diferentes. As interações, né, diferentes. As abordagens é em função da demanda das pessoas. E a demanda das pessoas varia ao infinito. Então, e eu também não sou a mesma pessoa. Esse também é muito legal. E aqui é interessante o seguinte, na medida que eu aprofundo um determinado assunto, eu já levo esse assunto para o meu dia a dia também. Então, o 40 Manobras nessas edições todas, eu também fui entendendo a dimensão do 40 Manobras. Eu, quando fiz o 40 Manobras, eu tinha uma perspectiva de curso. Hoje a minha perspectiva é totalmente outra. E o curso é outro. Embora as técnicas, a dinâmica do curso é a mesma, mas é outro curso. Ninguém pode dizer isso é legal do 40 Manobras, né? Porque, quer dizer, você tem ali um script que você vai seguir das técnicas, mas existe uma flexibilidade grande em relação às demandas que surgem no próprio curso, né? Total. E isso que vai direcionando os debates, as abordagens que você vai trazendo. O debate nunca é o mesmo. É impossível ser o mesmo. E o que é interessante, quanto menor a turma, mais profundo é o curso. É impressionante. A profundidade ela é medida pelo menor número de alunos, é impressionante. E se torna um curso mais difícil, pela demanda que exige do professor. Da profundidade, né? Pela profundidade e pelas energias que estão atuando para mexer naquilo que está mais profundo. Isso exige mais energia. Mário, você tem mais algum caso assim parapsíquico interessante que você queira, já encaminhando aí pro final, trazer? Alguma situação peculiar, uma situação bacana que você queira compartilhar com o pessoal, hein? Olha, tem muitas situações bacanas, muitas situações. A questão toda é a própria pessoa vivenciar isso. A vivência das pessoas já são relatos assim muito bacanas. Porque mexe com a intimidade dela, mexe com as relações dela. Isso é o que eu vejo que é o mais interessante. É a oportunidade que você vê uma pessoa que entra com uma fisionomia carregada, vampirizada, sugada energeticamente e sai exuberante e super atrativa. Ou seja, as pessoas a olham com, assim, o que aconteceu contigo? Que plástica você fez? Você a pessoa chega no trabalho segunda-feira com uma outra fisionomia, né? No próprio curso. Harmonização energética, a gente brinca. No próprio curso, quando você vê isso, assim, quer dizer, uma pessoa que vem de uma vampirização energética ao longo de um tempo significativo, você vê no rosto dela, você vê no rosto desta pessoa o quanto ela está vampirizada, o quanto ela está sugada energeticamente, isso aparece na fisionomia, e ela sai exuberante, radiante, com uma energia esplêndida. E isso, olha, isso não tem preço. Pensa bem, a pessoa sai, aquela pessoa que você não quer nem chegar perto, você quer ser amigo daquela pessoa. Teve um caso desse de uma pessoa que fez o 40 Manobras, uma mulher, e ela relatou que segunda-feira, quando ela chegou no trabalho, os colegas... O que você fez de diferente, né? Você tá bonita, você tá diferente.
E ela, Mas isso é muito e ela bom. ficou impactada com aquilo, porque foi o pessoal do trabalho dela que comentou isso, né? Não, mas é perceptível. Você entra na sexta-feira e sai no domingo, é outra pessoa. É impossível você ser a mesma pessoa quando você entra e quando você sai. Impossível. Isso não existe. É o que a gente mais escuta, assim, de feedback do curso, é que é um marco, né? Existe como se fosse um antes e depois. Sim. De realmente, assim, uma melhora de qualidade de vida, uma melhora nos relacionamentos, uma melhora, né? Porque você vai trazer para o seu dia a dia uma dimensão que você nunca colocou, que é a energia. E no trabalho, você pensa bem, 8 horas no trabalho, olha só que coisa interessante, 8 horas de trabalho. Se várias mulheres trabalham juntas, o ciclo menstrual fica igual para todas elas. Por conta de um processo puramente energético. Puramente energético. Se uma dessas mulheres, ou homens, ou qualquer pessoa, tem algum problema, ele irradia para os outros. A mesma coisa. Então, se um chefe está mal assistido, vai contaminar toda a equipe dele, vai contaminar. Se tem uma pessoa na equipe que entende disso e limpa o chefe, tudo limpo, tudo fica bacana. Só basta uma pessoa para mudar o ambiente do trabalho. Eu tinha um lugar da minha liderança, tinha um local que era um cercadinho, né? E ali eu trabalhava, mas era tudo envidraçado, todo mundo via o que estava acontecendo. E às vezes entravam pessoas mas muito chateadas. Todo mundo sabia que iria chateado e que ia sair, querendo sair assim, quase que no tapa com o chefe, né? Aí entrava e a gente saía às vezes abraçado e rindo. A turma vinha assim, Mário, o que você fez com fulano? O que você fez? Não fiz nada, eu só conversei com ele. Não, ele estava querendo arrancar teus olhos, teu fígado, estava querendo arrancar teu fígado. Aí, o que você fez? Puramente energia. Trabalho de energia. Você desassedia a pessoa, é outra pessoa. E as pessoas se assediam com muita facilidade. Assedio, quando eu digo assedio, interagem com consciências extrafísicas doentes e acabam mimetizando o padrão doente daquela consciência. Então, esse é o que mais aparece no curso 40 Manobras. Pessoas que vêm acompanhadas e saem com melhores companhias. É muitos relatos que se sentem limpas, né? E aí eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, né? A semelhança com a nossa casa. Quando a nossa casa está suja, a gente não se sente confortável ali. Quando a gente limpa, a gente se sente até melhor. Se a gente for pensar na nossa casa limpa, a gente se sente melhor. Imagina a nossa casa, o nosso, né? Corpo, o nosso corpo limpo. Então, olha... Esse é um aspecto que a gente coloca sempre. Eu posso dormir tomando um banho comum, mas totalmente sujo energeticamente. O meu sono vai ser comprometido. Eu posso tomar um banho físico, mas tomar um banho energético e dormir super bem. Isso faz uma diferença absurda. Então, você ter a alcova energeticamente blindada, o seu quarto normalmente blindado energeticamente, isso é muito bom, muito importante para você ter um sono reparador. No curso 40 Manobras, nós mostramos isso. E tem uma técnica que é muito interessante, que essa vale a pena a gente falar para você ver como é que é interessante. Uma pessoa, a gente tem uma técnica de a gente visitar a nossa casa e avaliar a nossa casa. Ou seja, nós estamos no curso e temos um momento em que vamos ver a nossa casa. Aí uma pessoa relata assim, caramba, eu não vi a minha mãe dentro de casa. Então, interessante, eu fiz o exercício aqui, minha mãe não está dentro de casa. Aí eu falei assim, na hora do almoço, você liga para a sua casa e vê por que a tua mãe não está dentro, se realmente ela não está. Não, ela tem que estar, ela não sai de casa. Ok. De tarde ela me liga, Mário, você não acredita, não é que a minha mãe saiu mesmo? Olha. Minha mãe não estava dentro de casa. E tem um lance também, outro lance, que é de objeto negativo, né? Bagulho energético, né? A pessoa também foi visitar a casa e viu, na minha casa tem um ambiente da minha casa tem uma energia muito ruim.
mas eu não sei o que tem na minha energia. Assim, a gente foi explorando. Vem cá, você tem alguma coisa guardada? Aí ela lembrou, não, tem um negócio guardado que eu guardei porque eu não gosto daquele objeto, acho ele muito esquisito. Mas que objeto? Ela contou qual era o objeto. Disse, caramba, mas você tem isso dentro de casa? Joga isso fora, né? Queima. E ela só percebeu durante o exercício. Durante o exercício. Quer dizer, convivendo todo dia com o objeto com aquele ali. padrão de energia. Então tem uma dimensão de muitas possibilidades das melhoras que pode ter na pessoa, né? A gente estava até falando assim, de repente a pessoa é muito agitada, ela tem dificuldade de concentração. De repente, se ela trabalhar as energias dela, isso pode, por exemplo, ajudar ela nos estudos, pode ajudar em diversos... Qualquer TDAH pode ser resolvido, por incrível que pareça. Não acredite em nada, vá fazer o curso e ter as próprias experiências, né? Quer fazer alguma pergunta, Magno? Muito bom. Eu acho muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente pode ter questões que a gente nem imagina que isso é parapsiquismo. É um nome que a gente usa muito, mas às vezes quem não é do grupo, assim, o que é parapsiquismo? Parece até uma palavra diferente, assim, e não tem noção do impacto da melhora na qualidade de vida no dia a dia, em questões de trabalho e relacionamento, amizades, né? Parapsiquismo nós podemos traduzir da seguinte modo. Nós temos as nossas percepções, visão, olfato, tato, temos todas essa dimensão física dos nossos sentidos. É só ampliá-los. O processo da clarividência é um processo que você ampliou a sua visão. O processo da olorização, você ampliou o seu olfato. A questão da psicometria, você ampliou a tua sensação tátil. E assim vai. Tudo que você ampliar nos seus sentidos básicos, você foi além do tradicional. Mas nós podemos ir além dos nossos sentidos. Nós podemos ir além. Então, a questão toda é essa. Quando eu imagino, por exemplo, uma pessoa na minha frente, eu estou interagindo energeticamente com essa pessoa. Esteja ela em qualquer dimensão, em qualquer lugar. Esteja viva ou morta. Não importa. Não importa. Esse é o detalhe. Então, o fato de você pensar numa pessoa, você sabe como é que ela está. Você tem pistas, né? Quando você coloca essa visualização. Eu fiz um exercício com uma amiga minha muito interessante. Eu estava no telefone com ela, disse assim, você está com a roupa tal, fui descrevendo a roupa da pessoa. Eu ampliei a minha visão. Eu fui descrevendo a roupa dela. Ela largou o telefone, foi para a janela. De onde você está me vendo? Para o da clarividência. Mas, e você não estava espiando pela janela. A questão da clarividência é um processo que você vê à distância. Egon Sohn, por exemplo, ele via planetas à distância. Ele descrevia o planeta e depois que as naves passaram por lá, viram que ele tinha toda a razão do que tinha percebido. Isso é interessante, né? Ele descrevia como eram os planetas antes de se ter uma imagem desse planeta. Desses planetas. E o que é bacana, né? Tudo isso que vocês estão falando, a gente pode usar. A gente tem todo dia como oportunidade para a gente treinar. Então, eu vou ampliar minha visão, eu vou ampliar meu foco, eu vou ampliar, né? Né? Todo dia a gente tem a oportunidade, a gente, nas relações... Exercitar isso. Exercitar. Eu lembro que o Mário sempre fala isso nos cursos, né? A gente sai do curso com um monte de conhecimento e se a gente levar a sério o que a gente teve ali, se a gente levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida não é mais a mesma, né? Por exemplo, nós podemos ver a aura de qualquer pessoa. Por que a gente não interage vendo a aura das pessoas? Porque ela diz muito a respeito da pessoa. Se nós podemos confiar... Se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, qual a intenção dela, só na análise da aura. E isso é um exercício relativamente simples de fazer. Por que não fazemos? Porque se eu faço, o outro também pode fazer, né? Aí pode ver coisas que eu não quero ver, então é melhor eu não ver e fingir que o outro também não vai me ver, ponto. Isso pode a gente pensar em pessoas que se bloqueiam, sim, aí você não vê, eu não vejo, mas aí também ninguém vê as minhas... Mas o bloqueio já diz muito da pessoa. Por que está bloqueado, né? Qual é o medo que está por trás disso? Qual é a dificuldade dessa pessoa? Mas essa informação
É o tipo da coisa, é esconder com o rabo do lado de fora. Você se esconde, mas deixa o rabo do lado de fora. O que adianta? Você tá se denunciando mais ainda, né? Isso aí. E o processo da energia é isso. Você vai ver uma realidade que ela não é usual para a maioria das pessoas. Isso faz a diferença. Você vai ter uma expertise ao longo da vida com uma condição muito melhor de você ter mais sucesso. Agora, a questão é, o que é o mais sucesso, né? Esse também é outro. Um mais sucesso para um materialista é uma coisa, mais sucesso para uma consciência que entende da multidimensionalidade é outra, totalmente diferente. Processo evolutivo, né? Porque você vai ter valores que são diferentes do materialista, não tem a menor dúvida. Muito bom. Ju, quer fazer mais alguma pergunta para o professor Mário? Se deixar, a gente vai ficar aqui até outubro. Mas eu acho que já deu para aprender muitas reflexões. Acho que também o pessoal que está assistindo aí... Já dá para convidar as pessoas para o dia 10, 11, 12 de outubro desse ano, 2026. No feriado, né? Aproveitar. Feriado, Dia das Crianças, né? Final do dia das Crianças. 12 de outubro. Então, vale a pena aproveitar. É uma experiência rica. E é uma grande oportunidade de convívio, acima de tudo, de reconhecer e rever velhos amigos. Né? Novos, velhos amigos. A gente deixou aqui o episódio inteiro, essa imagem, né, com a logo do 100º 40 Manobras, a 100ª edição. E eu acho que na conversa aqui a gente conseguiu explorar vários assuntos aí que dizem respeito ao curso, ao que vai ser tratado no curso. E espero que isso tenha alimentado a curiosidade aí do pessoal que está assistindo, né? Mário, quer deixar alguma mensagem final para o pessoal? Aproveitem a sua dimensão multidimensional, que todos nós somos. Vamos ampliar a nossa manifestação, porque isso é o que nós vamos ter que utilizar nas próximas vidas. Quanto mais cedo a gente desenvolver o nosso parapsiquismo, mais livres nós estaremos para lidar com esse planeta que está em plena mudança, ou em grandes mudanças, e sempre vai estar em grandes mudanças. E nós acompanharmos essas mudanças, nós temos que ter condições para não sucumbir às dificuldades. O psiquismo é uma saída para todos nós. Entender que a evolução um dia chega para todos nós. Mas exige esforço, exige dedicação, exige conhecimento, exige estudo e, acima de tudo, muita ajuda mútua, que é o processo da interassistencialidade. Ou seja, ajudarmos uns aos outros é o que vamos tirar de maior proveito e que vamos trazer uma mudança significativa para esse planeta. Vamos aproveitar e fazer a nossa parte. Então não perca o 40 Manobras, edição 100, de 10 a 12 de outubro. A gente espera você lá. E deixa um grande abraço aí para todos e até a próxima.